E hoje nós convidamos o Cláudio Antunes, um dos diretores do SIMPRO, o Sindicato dos Professores, e o deputado Rodrigo Delmas, do PTN. A Secretaria de Educação, em relação ao tema, se manifestou por nota. Que tema é este? Vamos veicular agora a reportagem para você, se não já estiver familiarizado com o assunto, possa se inteirar do tema de hoje. A deputada distrital Sandra Farage cobrou explicações de um professor de uma escola pública de Ceilândia por causa de um trabalho sobre homofobia e temas do gênero. Ela alega que o Plano Distrital de Educação impede a discussão desses temas nas escolas, além de ter constrangido o estudante. A direção do colégio se disse surpresa com o questionamento e manteve o trabalho. Thaisa Oliveira. A deputada Sandra Farage cobra explicações do diretor do SED 6 de Ceilândia sobre um trabalho passado aos alunos do 2º ano do ensino médio para debater homofobia. Num ofício encaminhado no dia 21 de junho, a distrital pede esclarecimentos sobre a denúncia feita a ela pela mãe de um aluno. Isso porque os estudantes deveriam escolher um dos assuntos para elaborar um trabalho em grupo: homofobia, integração entre gêneros, pansexualidade, relações poliamorosas ou transexualidade. Segundo a deputada, a mãe do estudante que a procurou diz que o filho se sentiu constrangido com o trabalho, porque o tema se trata de foro íntimo. Além disso, o adolescente teria se sentido coagido pelo professor porque o exercício valia 4 pontos e ele não poderia deixar de fazer. A deputada diz que o Plano Distrital de Educação veta a agenda de ideologia de gênero. Assim, o docente estaria proibido de abordar os temas em sala de aula. Além disso, para ela, o pedido do professor afronta o direito da família de ensinar os filhos conforme as próprias convicções. O fato de homofobia estar na moda, isso não quer dizer que pode ser tratado, especialmente da forma que esse professor está tentando abordar. Então, falar de fobia de homossexual, isso não é razoável na sociedade. As pessoas são bastante tolerantes. Tem outros temas muito mais relevantes para serem abordados. Por que não, nesse trabalho que esse professor Deiner passou, ele não falou sobre heterossexualidade? O Plano Distrital de Educação foi sancionado pelo governador Rodrigo Hollenberg em julho do ano passado. O documento estabelece metas para o desenvolvimento do ensino nos próximos 10 anos e foi elaborado pela Secretaria de Educação e por organizações da sociedade civil. Um dos diretores do Sindicato dos Professores, Júlio César Barros, participou da construção do texto. Ele diz que o Plano Distrital de Educação não proíbe o debate de gênero em sala de aula. Pelo contrário, incentiva discussões para combater a intolerância. O plano tem 21 metas, quase 400 estratégias. Nenhum fala de veto ao debate, à discussão de gênero, né? Realmente não encontra respaldo nenhum a deputado. Isso é um falso argumento. A direção da escola não quis comentar o ofício, mas se disse surpresa com o questionamento e informou que não suspendeu o trabalho. Reportagem Thaisa Oliveira. Por meio de nota, a Secretaria de Educação esclareceu que o Plano Distrital de Educação contempla, sim, entre os seus objetivos, o respeito às diversidades étnica, cultural, sexual e de gênero. Dessa forma, trabalhos de cunho pedagógico desenvolvidos por professores em salas de aula que contemplem temáticas sociais estão em conformidade, inclusive, com o Plano Nacional de Educação. A Secretaria diz ainda que trabalha por uma educação para a diversidade, que busca implementar ações pedagógicas voltadas ao diálogo, ao reconhecimento e à valorização de diferentes grupos sociais. Obviamente, eu tenho inúmeras participações, desde o início do programa estou as registrando, muitas das quais contrárias à discussão ou à forma de discussão desses temas em salas de aula, outras ao contrário, né? Que endossam tais temas, estão preocupadas aí com a censura por parte dos deputados distritais. Deixa eu começar então, agora ao vivo, com o deputado Rodrigo Delmas, do PTN do Distrito Federal. O senhor também encaminhou um ofício ao Centro Educacional número 7, questionando, né, uma ação de um professor, um trabalho, melhor dizendo, sobre a cultura africana. No dia da apresentação, os alunos deveriam ir de branco. Um pai de aluno não concordou, procurou o senhor. Enfim, explique, por favor, deputado, por que o senhor cobrou explicações desse centro de ensino. Bom dia. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Primeiro, agradecer pelo espaço, pelo debate democrático. Bem,
Em relação a essa cobrança que foi colocada, que nós encaminhamos à escola um pedido de explicação referente a uma peça teatral que foi colocada, um par de aluno, esse aluno também se sentiu coagido, porque a peça teatral eles deveriam simular um ritual do candomblé. E esse aluno não faz parte de religiões afrodescendentes e se sentiu aviltado no seu direito da liberdade religiosa e até de não expressar esse tipo de ritual na sala de aula ou em qualquer peça teatral. Da mesma forma, o professor, à época, disse que ele deveria fazer, senão ele ficaria sem nota. O nosso questionamento à escola, à época, foi justamente o seguinte: onde está a liberdade, o resguardo à questão da liberdade religiosa, no qual o aluno se recusa a fazer um ritual do candomblé por se dizer de outra religião. Na realidade, precisa ser respeitado esse foro íntimo do aluno e ele não pode ser prejudicado por não fazer um ritual de uma religião afrodescendente, de uma religião afro, perdão, certo? Tendo em vista a sua identidade religiosa, que afrontava a sua identidade religiosa. Então, o senhor considera que, em hipótese alguma, a atitude do senhor foi uma censura, uma tentativa de censura? Não é uma censura. Na realidade é o seguinte: eu acredito que o espaço da sala de aula é um espaço democrático, mas, acima de tudo, é um espaço de respeito. É necessário se respeitar a orientação, certo, de cada indivíduo que está dentro da sala de aula. Não adianta o professor, muitas vezes, tá certo, querer fazer com que, vamos agora conhecer tudo e fazer com que todos os alunos repliquem ou façam trabalhos que venham atingir diretamente as convicções que eles aprendem dentro de casa. Eu acho que essa questão precisa ser respeitada, certo? Os alunos precisam, a opinião dos alunos precisam ser respeitados neste ponto de vista, e caso algum aluno se manifeste contrário a esse tipo de coisa, os professores deveriam passar, obviamente, um trabalho, um outro tipo de trabalho, talvez semelhante, que não obrigasse, neste caso, por exemplo, do candomblé, que o aluno fosse fazer uma peça teatral para simular um ritual de candomblé dentro da escola. Permaneça conosco, deputado. Deixa eu só abrir espaço também para o Cláudio Antunes, depois a gente retoma com o senhor. Ele é um dos diretores do SIMP, Sindicato dos Professores. Cláudio, o senhor tem material de sobra, né, para fazer uma análise. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa polêmica. Bom dia. Bom dia, Estevam. Olha só, né, infelizmente nós temos mesmo material de sobra para discutir o assunto que o deputado coloca, o assunto que a deputada Sandra Farage também tem colocado. A Câmara Legislativa, infelizmente, adotou uma postura, não todos os parlamentares, mas fundamentalista, porque a escola é um espaço plural. Sobretudo, a escola pública ela é um espaço plural. É muito complicado afirmar que um professor, abordando uma questão que ele tem conhecimento de que o aluno não é obrigado a expressar a sua opção religiosa, tem o obrigado a fazer o ritual em si. Muito mais fácil ter solicitado a que todos façam uma pesquisa. E certamente é isso que ocorre quando o aluno ele é convidado, orientado a fazer um trabalho, no caso lá era uma peça teatral, a apresentar um trabalho então alternativo sobre o mesmo assunto, mas de forma escrita. Então, discutir todos os assuntos tem legislação para isso. Então, a Câmara Legislativa, quando acena, como foi acenado da questão do Plano Distrital de Educação, o colega Júlio Barros já identificou, não há proibição nenhuma de administrar esse conteúdo. Muito pelo contrário, o currículo das escolas públicas do Distrito Federal, se a gente pegar o caderno de pressupostos teóricos, página 58, tem uma parte lá, todinho, um capítulo, falando sobre a abordagem da diversidade. Aí já entrando no debate agora sobre o SED 6 de Ceilândia, que ocorreu de receber um comunicado da deputada Sandra Farage pedindo explicações. Primeiro que ela deveria ter feito isso diretamente ao secretário de Educação, que saberia bem responder, já que o documento que orienta o professor a fazer a aula que ele estava fazendo é documento oficial da Secretaria de Educação. O Conselho de Educação estava reunido ontem à tarde. Aí eu quero falar
do que aconteceu na reunião do Conselho de Educação ontem à tarde, no qual o Simpro também tem uma cadeira, né, a partir da Lei 4.751/12, o Simpro e outras entidades da sociedade civil também participam do Conselho de Educação. Ontem foi apreciada a resolução número 1 de 2012, que trata justamente desse assunto, e foi reafirmado que a resolução não vai sofrer alteração. Ou seja, o professor, que foi também debatido ontem no Conselho de Educação, não foi rejeitado, não teve a aula dele rejeitada, muito ao contrário. Nós entendemos que o professor está cumprindo a legislação educacional vigente. Tá. Então ontem foi reafirmado na reunião do Conselho de Educação. Isso. Que o professor pode ministrar quaisquer conteúdos? Não, da Mata. É aí que está a questão. Ele deve administrar. E os professores da rede pública estão administrando. Estão e continuarão, porque isso tem previsão na legislação federal, tem previsão na legislação local. Não queiram, que foi o que tentaram fazer na legislação do PDE, contaminar o debate, porque, assim, longe de nós querer restringir a atividade parlamentar de fiscalizar o Executivo, como foi mencionado no documento enviado à escola. Agora, nós também, falando de PDE, gostaríamos de ver que os deputados estão visitando as escolas para procurar saber cadê a reforma da escola, cadê o pedaço que não chega na escola. A escola está caindo na cabeça dos estudantes e a gente não tem visto a atividade parlamentar lá. E quero lamentar aqui em nome de todos os professores da rede. Inclusive o documento tem erros de português gravíssimos, como iniciar um parágrafo com o pronome oblíquo, né? E depois posta na rede social. Mas essa é uma outra discussão, Cláudio. Deixa eu só retomar aqui, porque creio que o Isaac Marra, nosso ouvinte, ele coloca um ingrediente interessante nesse debate. Ele é professor de História e disse ter sempre discutido em sala de aula temas polêmicos tais como marxismo, polarização política e ideológica, e diz nunca ter tido problemas. Todavia, ele percebe que o teor da abordagem nos conteúdos, por parte do professor, é o que determina as derivações polêmicas. O senhor concorda, deputado Rodrigo Delmásio? Eu concordo plenamente. Eu queria só dizer que o Simpro talvez não conheça a realidade das escolas ou até mesmo o debate. Ontem mesmo eu visitei 2 regionais de ensino para justamente fazer isso que o Sindicato dos Professores acabou de falar, dizendo que os parlamentares não fazem isso. Mas, enfim, o problema não é o conteúdo, não é o debate, até porque o debate incita a exposição das diversas opiniões dentro de sala de aula. O problema está na forma que é levado, o problema está na forma quando você, em tese, pode, entre aspas, obrigar um aluno a praticar, a fazer um ritual que fira diretamente a orientação que ele tem, ou até mesmo pesquisar um tema que ele não queira pesquisar sobre aquele tema, ele não queira fazer algum estudo aprofundado sobre aquele tema, certo? Agora, o debate em sala de aula, todos nós resguardamos esse debate, até porque o debate, ele é o momento em que a diversidade ela é respeitada. O que agora nós estamos defendendo, Estevam, é o seguinte: primeiro, não são todos os professores. A grande maioria dos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal são ponderados. Os professores, na sua grande maioria, eles conseguem levar esse tipo de assunto de uma forma que não venha agredir ninguém, o direito de ninguém. O que nós estamos falando é de uma minoria que, infelizmente, é doutrinada para doutrinar e para colocar esse debate de uma forma totalmente discriminatória para quem defende as bandeiras da família e da vida. Tá, mas eu estou preocupado com uma coisa, meus caros, porque particularmente creio que a gente deva fazer uma divisão até para alertar o nosso ouvinte, depois eu volto a conversar com o Cláudio, porque num primeiro momento, né, o que o deputado Rodrigo Delmásio está dizendo é o seguinte: ele não é contra que nenhum debate seja levado pelo professor à sala de aula, mas o que o preocupou foi a forma, né? O pai disse que o professor propôs uma apresentação teatral, o aluno não quis fazer a apresentação porque não queria, por questões religiosas, representar o candomblé.
E o professor não teria dado a esse aluno uma alternativa, um trabalho escrito, uma pesquisa sobre o candomblé, que é perfeitamente natural e faz parte, inclusive, da formação social brasileira. A cultura negra trouxe também o candomblé. Então, o aluno não teria tido a oportunidade de se expressar por escrito, fazer uma pesquisa, né? Esse é um lado. Eu acho que é interessante esse argumento. Agora, em relação à deputada Sandra Farage, será que o aluno tem o direito de não querer fazer uma pesquisa, um trabalho escrito sobre determinado tema do professor? Deputado Rodrigo Delmasso, sucintamente, isso não abre espaço para daqui a pouco o aluno, eu não quero fazer, e aí? Ô Estevão, eu acho que não só dá o direito dele escrever, de dar o direito também dele expressar a opinião dele sendo contra esses temas. Agora, a pergunta é, quando ele vai expressar a sua opinião dentro de um trabalho fundamentado contra até mesmo algumas questões, como, por exemplo, a pansexualidade, que a pansexualidade seria relação sexual com diversos seres vivos da natureza, certo? Qual vai ser o critério de avaliação deste professor? Qual vai ser a linha de avaliação desse professor para este aluno? Se ele expor no trabalho escrito que ele é contrário a esse tipo de prática... O que, aliás, é perfeitamente natural ser contrário, né? Eu creio que a imensa maioria é contrária à pansexualidade. Lógico. Qual vai ser o critério de avaliação deste professor? O que nós estamos defendendo é que o espaço da escola precisa ser democrático e não pode ser indutor, não pode ser, na realidade, induzido a uma formação que venha a aviltar a formação familiar. Entendi. Então, agora, vamos dar espaço também para o Cláudio Antunes sobre esse... Precisam ser bem esclarecidos, bem estabelecidos e, acima de tudo, mais uma vez eu repito, não são todos os professores, a grande maioria é ponderada. O que tem é uma minoria que defende a questão da ideologia de gênero e que quer, sim, doutrinar alguns alunos para defender essa ideologia. Tá. Ô, Cláudio Antunes, eu repito a pergunta. O professor deve dar alternativas, no caso de uma expressão teatral, uma expressão escrita, uma redação, uma pesquisa, e do outro lado, o aluno pode não querer fazer uma pesquisa sobre determinado assunto? Então, Damata, olha só, é perfeitamente compreensível que um aluno não queira fazer a representação teatral e perfeitamente razoável que o professor passe em substituição ao trabalho a pesquisa escrita. Aí, indo para a pesquisa escrita, o aluno não vai poder se recusar, porque faz parte do currículo. Entendeu? Agora, a gente ficar aqui avaliando como que o professor iria avaliar, então, esse mesmo aluno que saiu do trabalho prático para o trabalho escrito como substituição, porque, na verdade, quando o deputado fala, dá a impressão de que o professor, no trabalho escrito, iria colocar a nota do aluno inferior em função da pesquisa que foi feita, porque ele não fez a outra atividade. Então, primeiro tem que acontecer, né, para a gente saber se houve isso. Aí, certamente, o sindicato não concordaria com o professor no sentido de dar uma nota mais baixa, porque o aluno fez o trabalho escrito, ou porque a opinião do aluno diverge da opinião da sala, do professor. Não. Uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a avaliação, então, e as diferenças de opinião, muito pelo contrário, é o que a gente mais estimula. Agora, volto a repetir, nós estamos na Câmara Legislativa com deputados, uma bancada fundamentalista, que o tempo inteiro, esse não é o primeiro debate de gênero, nós estamos lá com a lei da mordaça, que o tempo todo tentam inferir como subterfúgio discutir família e, na verdade, querendo amordaçar os professores, que é o projeto de lei que tem sido apresentado, inclusive, na justifica deixa isso muito claro. Uma condenação, uma criminalização da docência. É o que hoje a educação pública tem enfrentado aqui no Distrito Federal. Então, o senhor se refere ao projeto Escola Sem Partido. Alguns parlamentares. A maioria dos parlamentares, quando são buscados pelos professores, pelos sindicatos, tem mantido a ponderação, o diálogo e compreendido que tais projetos, na verdade, cerceiam sim o direito de cátedra previsto na Constituição brasileira ao professor. Então, nós defendemos que o professor tenha garantido o seu direito constitucional no seu trabalho.
E a Câmara Legislativa, alguns parlamentares têm se esforçado, eu quero até reconhecer, com muita criatividade, porque a cada semestre, desde o ano passado, a gente tem visto o projeto sendo apresentado, tanto pela deputada Sandra Farage, quanto pelo deputado Delmar, no sentido de discutir educação, sem sequer conhecer os documentos que estão vigorando e que norteiam o trabalho. Damato, eu tenho que terminar. Eu não sou. Queria que você procurasse a Secretaria de Educação, que ela já soltou uma nota. Nós já frisamos. Antes do debate, eu destaquei alguns pontos dessa nota, eu estou com ela em mãos aqui. Cláudio Antunes, muito obrigado pela participação. Cláudio é um dos diretores do Simpro, Sindicato dos Professores. Deputado Rodrigo Delmasso, como o senhor está incluído, presumo, pelo Cláudio, dentro do termo que ele cunhou, bancada fundamentalista no Legislativo local, né? Eu dou 30 segundos para o senhor. O senhor é fundamentalista? Se defender os valores da família e se defender a vida é ser fundamentalista, eu sou fundamentalista. Quero dizer que também apresentei um projeto de emenda à lei orgânica que estabelece esses princípios. Digo que o programa Escola Sem Partido não é um programa que venha amordaçar os professores, até porque, como eu disse no início, a grande maioria dos professores da rede pública do Distrito Federal atuam de forma ponderada quando levam esses temas que são polêmicos. Ok. Muito obrigado também, deputado Rodrigo Delmasso, não faltarão oportunidades. O tema é muito bom para ser debatido, para promover reflexões.